Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Quem já sentiu a presença de Deus, faz um barulho de glória a Deus misturado com aleluia. Louvamos a Deus por mais este culto, por mais este momento de adoração. E sentimos a presença de Deus já desde o início, quando colocamos a planta dos pés neste ambiente. Podemos ser impactados pela glória de Deus. Aproveitando que você está de pé, sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. E louvamos a Deus pela oportunidade de semear na obra missionária. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, ou os que estão assistindo pela live, são amantes da obra missionária. E aquele que ainda não fez o seu carnê, eu acho que está passando embaixo o número para você acessar, chamar no WhatsApp, fazer o seu carnê missionário, R$1 por dia, R$30 por mês. Você pode assumir uma criança na obra missionária e fazer a sua parte como missionário. Se tem algo que eu aprendi dentro destes 14 anos com o pastor Wagner, é que igreja que não faz missão é igreja morta. Então vamos semear, vamos ser uma igreja viva. E eu creio que aqui tem pessoas que estão com sentimento de viver ainda mais na obra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, quem encontrou, expresse o seu amém. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honrável, e por seu intermédio o Senhor havia concedido vitória aos sírios. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honrável, e por seu intermédio o Senhor havia concedido vitória aos sírios. Ele também era poderoso, valente, porém leproso. Amém? Tome o teu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Queridos, quando se trata de obra missionária, logo o Senhor me faz lembrar de Naamã, um homem escolhido por Deus. Todos aqui já conhecem a história de Naamã, de alguma certa forma já ouviram falar, alguns até já fizeram uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Todos aqui conhecem a história de um Naamã leproso, mas eu quero mostrar a você o outro lado desta moeda, não o Naamã leproso, mas o Naamã herói de guerra. Observando o texto, o versículo 1 do capítulo 5, o texto diz que Naamã era um rei, um chefe de um exército do rei da Síria, e ele era homem notável diante do seu senhor, e o texto vai frisar dizendo que por seu intermédio o Senhor havia dado vitória aos sírios. O que mexeu com meu coração ao observar este texto, porque lendo a história da Bíblia, eu vou ver diversas vezes o povo de Israel sendo carregado pelo próprio Deus, o povo de Israel sendo guiado pelo próprio Deus. Mas agora quem está recebendo a vitória de uma das batalhas, de uma das guerras, não é o povo de Israel, mas o texto diz que por intermédio de um só homem chamado Naamã, o Senhor deu vitória aos sírios. Observando o texto, nós vamos entender que a Síria, ela atacava Israel, ela atacava o povo escolhido de Deus. A Síria vivia em pé de guerra, atacando o povo que era eleito de Deus. Eu entendo que o Senhor está dando vitória a um povo que era inimigo do seu povo, por conta de um só homem. E mexe ainda mais no meu coração, quando o texto diz que Naamã era homem poderoso. Pregador, eu não entendi ainda o que o Senhor está querendo dizer. Naamã, ele aparece por 2 vezes dentro da história da Bíblia. A primeira vez está no livro de 2 Reis, capítulo 5, aonde nós acabamos de ler. A segunda
vez que Naamã vai aparecer é no livro das Crônicas, no capítulo de número 8 e no versículo de número 6, se não me falha a memória. A Bíblia vai falar a respeito da genealogia de Israel, ou dos descendentes de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Eu entendo que Naamã não era alguém do povo da Síria, ele era do povo hebreu, ele era do povo eleito por Deus. Eu entendo que dentro dessa história, Naamã é levado a cativeiro, ainda quando pequeno, quando a Síria em guerra contra Israel, vai atacar, vai levar as suas mulheres como escrava, vai levar os seus filhos como escravo. Naamã era hebreu, da descendência da tribo de Benjamim, só que eu acho interessante aqui, ele cresce num ambiente que não era seu, ele cresce num povo que não era seu, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não ser ninguém, mas dentro deste povo Deus dá crescimento a Naamã. Pastor, eu não entendi. Deus está dizendo para alguém: o ambiente impróprio que você está vivendo, Deus está dando crescimento, pois sobre a tua vida uma promessa, sobre a tua casa uma promessa, sobre a tua família uma promessa, e não importa a situação de adversidade que você está vivendo, quem fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Eu acho interessante essa história, porque Naamã está dentro da tribo de Benjamim. Se você observar a história, Benjamim era filho de Jacó, ou filho de Israel. Israel carregava a promessa de seu pai Isaac. Isaac carregava a promessa que nós chamamos de promessa abraâmica. Olhe para mim aqui para você entender. E eu quero começar nessa história. Quem lembra da história de Abraão, livro de Gênesis capítulo 12, o texto diz que Deus chama Abraão do meio da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para ir a um lugar que Deus haveria de mostrar. Irmão, como é interessante isso aqui. Essa madrugada, quando eu estava orando, o Senhor me faz entender o poder da obra missionária. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Se você observar a história, você vai ver que Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra originada do grego que significa meio de rios, meio, Potâmia, rios. Então Ur dos Caldeus ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Era uma cidade, se você observar, era uma cidade próspera, uma cidade onde não faltava pão na mesa todo dia, era uma cidade abençoada. Só que eu louvo ao meu Jesus, porque a Bíblia diz que Deus chama Abraão do meio de uma terra próspera, aonde tinha tudo para crescer, não faltava pão na mesa. Você pode imaginar comigo Abraão chegando para sua esposa e dizendo: meu amor, Deus falou comigo. Falou o que, Abraão? Meu amor, Deus me mandou sair da nossa terra, mandou sair da nossa parentela e ir para onde? Não sei, ele ainda não mostrou. Você pode imaginar o peso dessa palavra, dessa responsabilidade? O primeiro missionário que eu vejo na Bíblia é Abraão, porque Deus chama ele de forma direta e diz para ele: abre mão da tua zona de conforto, abre mão dos teus prazeres. Eu sei, Abraão, que você está num lugar que é abençoado, eu sei que você está num lugar que a colheita ela é próspera, mas eu quero que você saia daí para ir para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmão, Deus não precisa de pessoas que saibam apenas a direção aonde querem chegar. Deus precisa de pessoas que têm um direcionamento guiado por Deus. Eu vou falar de novo para você anotar e levar para casa. Deus não precisa de pessoas que apenas saibam aonde quer chegar. Deus precisa de pessoas que aceitam o chamado e aceitem acima de tudo ser guiados por Ele. Abraão obedece. Olha que interessante é. Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Primeiro vem a ordenança. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Deus ordena a Abraão. Primeiro vem a ordenança. A ordenança, Deus ordena a Abraão e diz para ele: sai. A decisão de sair é Abraão. É ele que decide se vai sair da onde ele está ou não. Aí Deus diz: se você obedecer, sai da zona de conforto, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Aí Deus começa a fazer a promessa: abençoarei os que te abençoarem, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu entendo que Deus está fazendo para Abraão uma promessa, mas primeiro, antes da promessa, vem a ordenança. Eu não sei para quem eu vim pregar aqui hoje, mas Deus está dizendo para você: eu te ordenei há muito tempo a investir na obra missionária. Se você obedecer a promessa que eu fiz há muito tempo atrás, vai se cumprir na tua história. A promessa que eu fiz na tua família vai se cumprir.
Depende de nós aceitar ou não a posição de sair da zona de conforto. Abraão tem uma decisão terrível em sair da onde ele está. Aí Deus diz: se você obedecer a minha voz, vou abençoar os que te abençoarem, vou engrandecer o teu. Irmão, tem gente que diz que Deus não se preocupa em engrandecer o nome de homem. Se preocupa. Deus não se preocupa com o nome do ser humano, se preocupa a ponto da minha Bíblia dizer que Deus transformou o nome de Abraão para Abraão, transformou o nome de Sarai para Sara. Deus transforma o nome de Pedro, Deus transforma o nome de Paulo. Deus, antes de chamar alguém para uma obra missionária, Ele primeiro muda a identidade. Antes de Deus chamar alguém para a obra missionária, Ele muda o caráter, Ele forja o caráter. Irmão, sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós queremos que a promessa seja cumprida na nossa vida, mas não queremos abrir mão do aconchego, não queremos abrir mão daquilo que nos traz uma massagem no nosso ego, não queremos abrir mão do cuidado, dos prazeres. Queremos que a promessa seja cumprida, mas não queremos abrir mão de muitas coisas. E Deus te trouxe aqui nessa tarde para você entender que você é escolhido para viver a promessa. A decisão é tua se a promessa vai ser cumprida ou não. É interessante essa história, porque Abraão está debaixo de uma promessa, e debaixo dessa promessa vai passar para o seu filho, chamado Isaac. Isaac passa a promessa para Jacó, e Jacó muda o seu nome. Olha como interessante que Deus muda até o nome de Jacó, porque Deus nunca chama alguém para uma obra sem antes mudar a sua identidade. E agora chegou a vez de Naamã. Naamã é descendente de Benjamim, está na Bíblia, e ele está num ambiente que era impróprio. Sabe o que mais me dói? É que tem gente dizendo assim: o lugar que eu congrego não tem chance de crescimento, a igreja que eu frequento não me dá chance de crescimento, a empresa que eu trabalho não tem chance de crescimento. E Deus está dizendo: quem disse que a promessa está no ambiente? A promessa está na tua vida. Olhe como Abraão chega em Canaã. A Bíblia diz que ele chega em Canaã, e ele olha e a terra está devastada. Ao olhar para a terra devastada, ele pensa: vou descer para o Egito. E ele olha para sua esposa e diz ainda: meu amor, quando chegarmos no Egito, diga que você é minha irmã e não minha esposa, porque senão vão querer me matar e te pegar como esposa. Porque quando ele chega em Canaã, a terra está devastada. Nem sempre Canaã foi uma terra que mana leite e mel. Então Deus coloca Abraão a sair da sua zona de conforto para ir para um ambiente impróprio, para ir para um ambiente destruído, aonde tudo que plantava não nascia. Abraão chega num ambiente que não era o seu, num lugar que não era próprio para crescimento e para plantio. Aí Deus está dizendo para Abraão: Abraão, o que foi que você foi fazer no Egito? Por conta da tua desobediência, a tua semente será escrava dessa terra por 400 anos. Então entenda isso. Abraão chega na terra que Deus prometeu, e ele olha para a devastação e diz: não é aqui, não pode ser aqui, eu vou lá no Egito pedir ajuda. O nosso problema é esse, que nós olhamos com uma visão limitada, olhamos para ambientes e dizemos: não tem chance de crescimento. Deus te trouxe aqui para você entender que dentro dessa empresa que você trabalha, é nesse negócio que você trabalha que Deus vai te prosperar, é nessa cidade que você mora que Ele vai dar crescimento ou glória. Eu estou sentindo uma liberdade do Espírito aqui. É nesse ambiente impróprio que Deus vai dar crescimento. Não importa a situação que está a tua casa, a tua família, a tua história, Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te dar crescimento no ambiente que para você é impróprio. O nosso problema é conseguir entender isso. Naamã chega num ambiente que não era seu, e o texto diz: e ele era herói de guerra. Só que é interessante isso aqui: Naamã se destaca no meio de um povo. Quem sabe no meio dos seus amigos ali tinha aquele coleguinha que dizia: meu pai, quando eu era pequeno, mostrava você e dizia: você é escravo, estuda para não ser igual a ele. Aí Deus diz o quê? Eu vou pegar o que é escravo para o homem e vou fazer grande na terra. Deus está olhando para você. Não importa o que o homem está dizendo a teu respeito, tem tudo para ser escravo, pastor Valnei, tem tudo
tudo para ser um Zé Ninguém, tem tudo para ser como diz o ditado, um mané da rua, mas Deus pega o que não é para o homem e transforma em missionário na obra missionária. Deus vai fazer a viravolta na tua história, ô glória. Eu estou sentindo uma brisa do Espírito Santo nesse lugar. Eu já estou vendo gente chorando aqui. Deus está pegando na palma da tua mão nessa tarde e dizendo: eu mudo a tua história. É nesse ambiente de miséria, de derrota, que eu vou fazer você prosperar. Tem tudo para crescer. Só precisamos de uma coisa. Abraão recebe o chamado, a ordenança: sai da tua terra. O chamado é direto, a decisão de sair é dele. Aí Deus disse: se você obedecer e sair da zona de conforto, eu vou fazer você próspero. Vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deus não disse para Abraão: se te jogarem pedra, joga outro. Não, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ou seja, Abraão, aquele que se levantar contra ti, não te preocupa, porque o negócio não vai ser tu direto com ele, vai ser eu direto com ele. E o nosso problema é esse, pastor. Nos damos muita ênfase a pessoas que nos atiram pedra, enquanto tem muita gente que está te aplaudindo e dizendo: você vai conseguir. Você está mais dando ênfase para quem está te impulsionando a parar do que para quem está te impulsionando a prosseguir. E Deus te trouxe aqui nessa tarde para você entender que aquilo que para você parece impossível, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. No meio dessa crise, dessa adversidade que você pensou que não ia conseguir, Ele vai fazer um viravolta. Ele vai fazer uma virada na tua história. Ele vai fazer uma virada na obra missionária. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. Se coloque de pé, porque eu quero orar com você. Naamã tinha tudo para não ser ninguém. Naamã tinha tudo para não ser nada. Tinha tudo para ser um escravo, mas Deus olhou lá de cima e disse: enquanto o homem está te apontando e dizendo que é escravo, eu estou fazendo virada na tua história. E o texto diz que Naamã era homem poderoso diante dos homens e diante do seu Senhor. E por causa de Naamã, que estava debaixo de uma promessa, o Senhor deu vitória aos sírios. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Você veio aqui nessa tarde debaixo de uma promessa, e debaixo dessa promessa, aqueles que não são crentes vão respingar em você. Aqueles que não são crentes vai respingar neles. Deus te trouxe aqui para dizer que essa promessa que está na tua vida vai alcançar quem está lá no mundo, quem está em casa. A promessa que está sobre a tua história vai respingar. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão lá no alto e adora Jesus. Com a mão direita no teu coração, coloque a mão direita no teu coração e oramos. Pai, na tua presença, Espírito Santo, nós estamos diante desta palavra, Senhor, diante dos louvores que foram entoados. Aqui eu vejo, Senhor, não apenas pessoas comuns, mas eu vejo, Senhor, futuros missionários que estão colocando a mão no arado e que nesta tarde só precisavam de um impulso para prosseguir, para sair da zona de conforto, para abrir mão da sua vida, da sua história, para abrir mão dos seus prazeres e se entregar de corpo e alma para ti, Jesus. Aqui tem pessoas, ó Pai, que estão fazendo aliança contigo, estão reatando a amizade, porque estão entendendo que a promessa não está no ambiente desfavorável, a promessa está na sua vida. E aonde tiver um coração aberto, Jesus, eu te convido, Espírito Santo, entra nele agora, Jesus, para a glória do teu santo e bendito nome. Você pode aplaudir a Jesus?